A pesca longínqua é um tipo de pesca efetuada a uma grande distância da costa, em águas internacionais, normalmente a milhares de milhas do porto de armação, dependendo dos pesqueiros onde é efetuada. Esta pesca é feita por navios que podem estar vários meses no mar e operar continuamente, até com condições meteorológicas adversas. Os equipamentos técnicos de que dispõem permite-lhes localizar com bastante exatidão os cardumes de peixe. Nós estamos muito bem equipados, aliás, a maior parte das nossas unidades estão. Instrumentos na detecção de pesca são os mesmos que já existiam também há 20 anos, só que agora são muito mais sofisticados. Temos as sondas, essencialmente, e estamos equipados hoje em dia com sonares de última geração, que de facto detecta-se tudo o que existe no mar. Temos as ajudas eletrónicas sobre cartas geográficas, nossos próprios trabalhos que vamos introduzindo, e somos conhecedores dos bancos quase palmo a palmo, metro a metro. Atualmente, é um tipo de pesca sujeita a cotas, dada a diminuição dos estoques de certas espécies. As capturas são realizadas com rede de arrasto, não sendo por isso uma pesca seletiva. Neste tipo de pesca, a produtividade é elevada e as rejeições são inevitáveis. Após a pesca, dá-se de imediato início a um conjunto de operações para posterior processamento do pescado. Primeiro a sangria, a remoção das vísceras e das barbatanas, e depois o descabeçamento. Em seguida, o peixe é colocado em tabuleiros metálicos para ser congelado. É um trabalho duro, aquele a que estão sujeitas as tripulações destes navios. Trabalha-se por quartos a um ritmo intenso. Dia e noite a atividade de um navio de pesca longínqua não para. Todas as funções a bordo são indispensáveis e cada um sabe exatamente o que fazer. Os longos períodos de afastamento de terra fazem da pesca longínqua uma atividade singular. A evolução dos navios, quer do ponto de vista tecnológico, quer relativamente ao aumento da capacidade de congelação e armazenamento de pescado a bordo, tem sido uma constante. Essa evolução, que é uma evolução que hoje está patente no estado geral de sobrepesca, é a passagem de uma pescaria que, de certo modo, suportou até impérios e que, no pós-guerra, com a necessidade de procurar reabastecer, por exemplo, a Europa em proteínas, conduziu progressivamente uma expansão das frotas, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista de capturas, e que se traduziu de um nível considerável de recursos utilizados para, nos últimos anos, estar num nível de sobrepesca que implica restrições, de resto aconselhadas pelos cientistas há muitíssimos anos e que foram sempre diluídas no tempo.
Hoje em dia não se corre a carregar navios como antigamente, quanto mais depressa carregasse, mais depressa vinha descarregar e voltava ao mar. Hoje isso não acontece, estamos dependentes e restritos às cotas que nos são distribuídas. Não quer dizer que as viagens sejam mais curtas os dias de hoje. Em média demoram de 3 a 5 meses. Não excederão os 5 meses porque não é permitido. É o máximo permitido por contrato, serão os 5 meses ausentes de fora do porto de armamento. Há viagens que por vezes é fazer um resto de cota que até podem nem chegar a um mês ou mês e meio. Outras há que há maus tempos, que há avarias, que por outras condições adversas não se possa pescar e que de facto as viagens atingem muitas vezes entre os 4 e os 5 meses. A pesca longínqua em Portugal teve o seu período áureo com a pesca do bacalhau, com maior expressão nas décadas de 40, 50 e 60 do século passado. A história da pesca do bacalhau é parte importante da história do país. No começo da época moderna, a pesca do bacalhau deu origem a uma enorme competição entre portugueses, bascos, franceses da Bretanha e ingleses, motivada por interesses mercantis e pela procura da subsistência de uma população europeia em crescimento. O negócio do fabuloso peixe, cujas possibilidades de aproveitamento e conservação pelo sal trouxeram à Europa uma revolução alimentar, iria intensificar-se. A qualidade do sal português foi um grande contributo para o desenvolvimento da indústria do bacalhau entre nós. O sal era um produto indispensável à secagem do bacalhau, feita em secas ao ar livre, o que conferia ao peixe enorme qualidade. Após um longo período de ausência de navios portugueses nos bancos da Terra Nova, só a partir do início da década de 30, a frota portuguesa regressa a essas paragens. Entre 1935 e 1974, cerca de 20 mil homens foram ao bacalhau. Partiram de todo o país, mesmo de aldeias do interior. Começou a aparecer a vida do bacalhau, onde quem era bom pescador nem conseguia fazer casa. Havia outros que nem para comer dava, mas era a realidade. Começaram a andar assim na pesca do bacalhau e a levar os mais novos. Entretanto, veio a guerra do ultramar, então aí foi a enxurrada toda. A beleza dos veleiros portugueses quase escondia a dureza do trabalho a que estavam sujeitas as tripulações. O tipo de pesca efetuado, um só homem em cada bote, o dory, era apenas praticada pelos nossos pescadores. A pesca do bacalhau era áspera, dura, tremenda, quase heroica. Uma verdadeira epopeia dos humildes, escreveu o etnógrafo poveiro Santos Graça. Aquilo era o pior que podia existir no mar. A alimentação, o descanso, a higiene, não tínhamos nada. 3 horas para descansar. Uma refeição ao dia, que às vezes nem se comia. Era um bocadinho de pão, isso lá para fora, sol a sol, e às vezes nem comia. Parece que quanto mais fome tinha, mais vontade tinha de trabalhar. Acabava de arranjar o peixe, descansar 3 horas. Fim naquelas 3 horas, tudo para cima, tudo lá para fora outra vez.
começou a ficar duro. Pouco peixe, menos peixe. Porque antes carregava os navios e bem. Depois, menos peixe. O pessoal começou a achar que aquilo que era duro, começaram a ouvir que no estrangeiro que era bom, foi logo tudo. Os lugres à vela começaram a dar lugar a navios com motor. Navios de pesca de arrasto, em que a rede era lançada e içada lateralmente. Noutros navios, os dories foram substituídos por lanchas, que pescavam com redes de amalhar. Todos estes navios vão sendo substituídos gradualmente por navios de arrasto pela popa, que dispunham de outras condições e de maior segurança. Os navios laterais tornaram-se perigosos a trabalhar nos invernos na Terra Nova, porque eram de bordo lateral aberto, em que os pescadores estavam expostos a todas as intempéries. Começaram a aparecer este tipo de navios, popas, em que nós manobramos muito mais facilmente com eles. Têm outras condições para aguentar todos os tipos de mau tempo. E, por outro lado, vieram proteger os pescadores, que isto é uma vida muito perigosa, sempre foi. E nós próprios aqui na ponte também manobramos melhor com os maus tempos e podemos fazer as manobras de largar e virar o aparelho de pesca, enfrentando o mar e defendendo o convés do navio. Tem outras condições de trabalho que não tinham os primeiros navios que eram laterais. Para dar apoio aos pescadores do bacalhau, foi construído o navio hospital Gilianes, que entrou ao serviço em 1955. Referência incontornável dessa época, que atualmente, como navio-museu, pode ser visitado em Viana do Castelo. Na primavera de 1962, eram mais de 1000 os arrastões das frotas de vários países a operar em simultâneo no noroeste do Atlântico. No final dos anos 60, a frota pesqueira nacional era responsável por capturas anuais de bacalhau de cerca de 60 mil toneladas. Os primeiros sinais de sobrepesca que a frota portuguesa experimenta nas campanhas de 1959 e de 1960 dão um alerta. O bacalhau do Atlântico Noroeste ameaça desaparecer. O diagnóstico dos cientistas confirma o declínio das capturas. Os cientistas, na fase de 50, através dos organismos que foram constituídos para tentar gerir de uma maneira racional as pescas, chamavam a atenção para a necessidade de cumprir legislação quanto ao tamanho de capturas, dimensão de malhagens, períodos de captura, e que eram comunicados aos commissioners, aos comissários dos vários governos, que normalmente achavam que as estatísticas não eram significativas, que não havia dados ainda adequados e que, portanto, se deveria prolongar um pouco mais um nível de capturas que claramente, à la longa, acabou por conduzir ao estado de sobrepesca generalizado, que é o estado atual. A pesca do bacalhau tornou-se um problema burocrático. Obrigou ao cumprimento de normas e a dinâmicas de cooperação internacional. Apesar do esforço das Nações Unidas em promover o entendimento dos países quanto ao direito do mar, nos anos 60, diversos Estados anunciaram de forma unilateral o alargamento das suas áreas de soberania sobre o oceano. A Conferência do Direito do Mar, realizada em 1958 pelas Nações Unidas, promove o alargamento do mar territorial dos países costeiros e cria uma nova visão para a gestão dos recursos da pesca.
da Conferência do Direito do Mar, nasce, portanto, um alargamento das 3 milhas para as 12 milhas de mar territorial. O facto de terem sido constituídos mecanismos internacionais encorajados pela FAO, pelo Organismo das Nações Unidas para a Agricultura e para as florestas e pescas, tiveram que ter em conta as regras do jogo. E as regras do jogo baseavam-se no facto de estarem a operar os navios em recursos comuns, em recursos que eram objeto de captura por variadíssimas frotas. E, portanto, daí decorria a necessidade de contribuir com dados estatísticos, com amostragens, com observações científicas que permitissem aos cientistas, em conjunto, elaborar pareceres que passariam para os níveis de decisão política que teriam, obviamente, que ter em conta interesses económicos e sociais. E, portanto, com a passagem a 12 milhas do mar territorial, a zona económica exclusiva, forçaram, de certo modo, a diplomacia portuguesa e a estratégia nacional a ter que se integrar na estratégia dos outros países. E a estratégia dos outros países era uma estratégia, digamos, talvez com 2 dimensões. Os Estados costeiros que aspiravam a procurar alargar a sua jurisdição e, portanto, de apropriar pelo menos o acesso exclusivo aos respectivos recursos, e, por outro lado, as grandes potências marítimas e pesqueiras que, no fundo, estavam interessadas em manter frotas distantes. Invocando direitos históricos, a diplomacia portuguesa consegue que a frota nacional continue a pescar nas águas do Canadá. St. John's, capital da Terra Nova, continuou a ser um ponto de paragem para os navios portugueses. Esta atividade entrou em declínio em meados dos anos 70, o que obrigou a importar quantidades cada vez maiores de bacalhau para satisfazer os consumidores nacionais. Em 1974, a queda do regime em Portugal precipita o fim da pesca do bacalhau feita pela nossa frota. Como consequência, a indústria do sal sofreu uma forte recessão, com o encerramento de várias salinas. Com a diminuição dos estoques de bacalhau e com as crescentes limitações da sua captura, os navios portugueses de pesca longínqua, que operavam em zonas do noroeste do Atlântico sob controle da NAFO, North Atlantic Fisheries Organization, passaram a pescar outras espécies, pois era preciso rentabilizar as campanhas. Em 79, quando acabei o curso da Escola Náutica, iniciei a minha carreira na pesca de bacalhau, pesca longínqua. Na altura já não era só pesca de bacalhau, já se praticava a pesca de outras espécies. Hoje continuamos a chamar os navios bacalhoeiros, mas de facto eles não são bacalhoeiros, são navios fábricas e que se podem deslocar a qualquer tipo de pesca, em qualquer mar. As restrições à pesca do bacalhau ditadas pela NAFO e pela política de pescas da Comunidade Económica Europeia e o fecho dos grandes bancos em 1992, por iniciativa do governo canadiano,
afastam os navios portugueses da Terra Nova. As leis comunitárias impedem Portugal de celebrar com o Canadá quaisquer acordos bilaterais de pesca. As cotas passam a determinar quais as espécies e as quantidades que podem ser pescadas. Fazer a cota é pescar aquilo que nos é determinado pelo Governo, aquilo que é distribuído através de Bruxelas. A partir daí é distribuído X a cada país da comunidade. Essas cotas depois são distribuídas pelo armamento e por cada navio. E as cotas que nós temos que fazer não podemos ultrapassá-las. Há um plafond, há aquilo que é destinado a cada navio, nada mais. Face a este panorama, alguns armadores procuraram outras paragens onde pudessem continuar a desenvolver a sua atividade. O Atlântico Sul e o Índico passaram a ser frequentados por navios portugueses. De lá vinham espécies como a pescada, o atum, o camarão e outros crustáceos. Mais tarde, o bacalhau passou sobretudo a ser capturado na Noruega, também na Islândia e nas Ilhas Faroé, embora em menor quantidade. A pesca, há evoluções, é evidente. Nós tivemos que dirigir para outros pesqueiros e os nossos navios foram transformados e hoje em dia todos os navios portugueses estão adaptados para a pesca pelágica porque tivemos que socorrer a esses pesqueiros para os próprios armadores e nós mesmos rentabilizarmos os navios. Por exemplo, no Canadá não se pesca dentro das 200 milhas canadianas. Existem cotas, que são as cotas do Grande Banco, mas é fora das 200 milhas e o próprio Flemish Cap, que é um banco fora, portanto, da plataforma continental. E o bacalhau só continuamos a pescar na Noruega, que é onde temos cotas para isso. Continuamos a ter cotas, hoje em dia são pequenas, qualquer dia provavelmente não dará para sobreviver, mas por enquanto ainda vamos pescando. O peixe procura o seu próprio habitat e isso tem muito a ver com as temperaturas das águas. E de facto os gelos, isso é muito subjetivo, há invernos mais rigorosos e outros menos rigorosos. Mas tem-se verificado, nós temos ido cada vez mais a norte em procura do bacalhau. E cada vez mais a norte mais difícil é encontrar o gelo. Embora isso também é um bocado subjetivo, depende dos invernos que se façam sentir lá nas altas latitudes. Nas viagens de inverno e primavera, as grandes dificuldades que encontramos nessas latitudes bastante elevadas é essencialmente o gelo. Na primavera depois começam os icebergs também que poderão aparecer e que nos dificultam a navegação e a própria pesca. A impossibilidade de acesso a pesqueiros outrora frequentados pelos nossos navios e a diminuição dos estoques foram fatores que alteraram a atividade da pesca longínqua. A nível geral, verificou-se que houve um desbaste muito grande em todos os estoques e áreas de pesca. É difícil cada vez mais retomar esses estoques. A pesca, as cotas terão que ser administradas de maneira a pensarmos no futuro e que se mantenham algumas unidades e que se faça sempre alguma pesca, para nós e para aqueles que hão de vir. A imposição de cotas de pesca como forma de poder recuperar os estoques é uma realidade com que se debatem há já alguns anos os armadores nacionais. Para defenderem os interesses do setor da pesca industrial, diversos armadores portugueses criaram uma associação que os representasse junto dos centros de decisão das políticas internacionais de pesca. A ADAPI, como o nome indica, é uma associação de armadores de pesca industrial.
No seu seio tem 40 empresas que representam 70 navios. Navios esses que quisessem atividade em diversos pontos do globo, quer aqui nos recursos internos, quer no Atlântico Norte, quer na zona da Noruega, quer em África, quer no Índico, e que tem como principal missão a defesa dos interesses dos nossos associados. Esta defesa dos interesses faz-se tanto internamente como externamente, uma vez que hoje grande parte das grandes decisões e do futuro da pesca é traçada em Bruxelas. Para isso, integramos 2 conselhos consultivos regionais, que são órgãos de consulta da própria Comissão Europeia. Um conselho consultivo vocacionado aqui para as águas ocidentais sul, que é a zona dos nossos recursos internos, e depois o conselho consultivo da pesca de larga distância, onde estão estes navios que operam fora da zona económica e fora das águas da União Europeia. Os conselhos consultivos são fundamentais porque é aí que se discutem todas as decisões que são tomadas por Bruxelas e é o único canal que é escutado pela própria Comissão Europeia. As cotas são anualmente negociadas em Bruxelas pelos armadores e pelo Estado português, para zonas onde a União Europeia exerce o seu controlo. As cotas são muito limitadas. Penso que não chegará a cerca de 10% do abastecimento. Além daquilo que nos é atribuído pelas negociações que a União Europeia faz todos os anos, este volume de bacalhau também varia de acordo com as negociações que conseguimos fazer, porque existem possibilidades de negociação com países da Comunidade Europeia e com países de fora da Comunidade Europeia de trocas de cotas. Se nós temos mais interesse de bacalhau, trocamos redfish por bacalhau. Na realidade, nós na NAFO perdemos brutalmente as quantidades de cotas de bacalhau, que eram um dos grandes pesqueiros de há 40, 50 anos. E na Noruega temos tido algum aumento de cotas nos últimos 3 anos, fundamentalmente. Devido aos limites impostos pelas cotas de pesca, praticamente todo o bacalhau que consumimos é importado. Em termos de país, é fundamental que se consiga negociar cotas, porque cotas é matérias-primas que depois nós vamos acrescentar valor ao produto. Se importarmos bacalhau seco, quem acrescenta o valor ao produto são os outros países. Em nome da defesa da pesca, das empresas de pesca, temos que lutar por elas para que esta atividade consiga sobreviver. Senão, comprar o mais barato possível, sem história atrás. Não interessa se o bacalhau está com a umidade correta pela lei portuguesa, se vem com mais água do que deveria vir, exclusivamente por questões de preço, aí perdemos. Uma parte da fileira do pescado desaparece e esse é um risco grande. Como o bacalhau continua a ser um alimento preponderante na nossa gastronomia, a solução passa por importar este produto, podendo ser a salga e a sua transformação efetuadas em Portugal ou ser adquirido congelado e posteriormente também transformado por empresas nacionais. A diferença entre aquilo que conseguimos pescar e aquilo que o mercado precisa é adquirido, no caso da Noruega, de 2 formas, que é pela importação de bacalhau salgado verde, que é um bacalhau salgado, mas não seco. Este ano foram cerca de 14 mil toneladas de bacalhau desse estado que vem para Portugal, para a indústria portuguesa poder secar e processar. Existe cerca de 20 mil toneladas de bacalhau que já vem seco para ser comercializado em Portugal. E depois também há uma importação residual de algumas 4 ou 5 mil toneladas de bacalhau salgado verde que vem da Islândia. Existe outra fonte, que é peixe congelado a bordo, de origem russa, importado para as empresas nacionais, e é descongelado, escalado, salgado, e todo o processo é feito em Portugal até chegar ao bacalhau salgado seco ou ao bacalhau demolhado, que neste momento está a crescer pela conveniência do produto. Em poucos anos, a indústria transformadora de matéria-prima importada passou a criar mais riqueza e emprego do que a pesca. As técnicas de conservação e embalagem adaptaram-se às novas tendências da procura alimentar. A inovação, a experiência acumulada ao longo dos anos e a qualificação da indústria nacional
fazem de algumas empresas unidades de ponta a nível mundial. Inicialmente salgava-se o bacalhau a bordo, depois secava-se o bacalhau, vendia-se o bacalhau seco inteiro, como se continua a vender em Portugal. E há cerca de 20 anos fizemos os ensaios e arrancamos com um novo conceito, que é o bacalhau de molhado ultracongelado. Hoje reconhecidíssimo no mercado nacional e internacional. E posteriormente resolvemos também construir uma fábrica de pré-cozinhados dedicada essencialmente aos pratos de bacalhau. A Pascoal, que continua também a desenvolver a atividade da pesca, é uma das principais empresas de transformação de bacalhau do país. A empresa possui 2 navios de arrasto de pesca longínqua que capturam uma parte do bacalhau que é posteriormente processado na sua fábrica na Gafanha de Nazaré. Pescam na Noruega, no Svalbard, na Islândia, no Irminger Sea e na zona NAFO, no Atlântico Noroeste. Antes de iniciar a viagem na Cidade de Amarante, tivemos uma reunião com o armador, em qual nos foi dado as cotas. Depois de atribuir as cotas para esta viagem, saímos de Aveiro, no dia 11 de junho, e rumamos à NAF, antigamente conhecido pela Terra Nova. Iniciou-se a pesca na 3 Oscar, 3 Novembro, 3 Mike e 3 Lima, em qual pescamos cerca de 230 toneladas de pescado, incluindo bacalhau, vermelho, alguma palmeta, solha linguada. No fim da pesca da cota, rumamos direto à 2A, na África, na zona 2A1, que é esta zona aqui, atravessamos a Islândia. Esta zona 2A1 é fora das zonas económicas, quer da Noruega, Islândia, Ilhas Faroé, em que tivemos a pescar vermelho, com uma rede plágica, em que pescamos cerca de 454 toneladas. No total da pesca, o navio pescou 730 toneladas e no fim rumamos a Aveiro, entrando no dia 10 de outubro de manhã. Aqui na Ponte de Comando temos vários equipamentos eletrónicos de ajuda à navegação e à pesca, nos quais são a giro com o piloto automático, o radar, a sonda, as cartas eletrónicas e o sonar usado na rede plágica. Para a manobra de pesca temos o Marlet, que é um comando que controla automaticamente os guinchos, quer alargar, quer a virar o aparelho de pesca. O aparelho de pesca, quando é virado pela popa na rampa, entra dentro do navio, no qual depois se abre o saco e despeja-se o peixe no queito para depois processar o peixe. O Cidade de Amarante tem autonomia para 5 meses em alto mar. Das várias espécies que captura, é o bacalhau a que tem maior valor comercial. O outro navio, o Pascoal Atlântico, tem uma capacidade de congelação de 40 toneladas por dia. Os seus 4 porões frigoríficos têm uma capacidade de 900 toneladas cada. A sua autonomia é também de 5 meses em alto mar. O facto de dizermos que o peixe
em águas internacionais, quando toca o convés do navio, assume a nacionalidade do navio. Portanto, nós podemos dizer que os navios da pesca longínqua são unidades que podem ser enquadradas na internacionalização da indústria portuguesa. Porque, na prática, são unidades perfeitamente autónomas de processamento, que acrescentam valor ao produto, mas estão a trabalhar fora de Portugal e trazem o produto transformado cá para Portugal. Depois, ou é utilizado pela indústria portuguesa, ou é exportado nessa forma, que é matéria-prima para a indústria. Embora o destino do bacalhau seja principalmente o mercado português, já que Portugal é o maior consumidor de bacalhau do mundo, responsável por mais de 30% do consumo global, a sua exportação tem vindo a aumentar. A exportação de bacalhau tem um peso importante. O mercado dito da saudade, pessoas que adquiriram os seus hábitos alimentares com origem na tradição portuguesa, portanto, uma exportação, quer na forma de bacalhau seco, quer na forma de bacalhau demolhado, quer na forma de refeições de bacalhau. Ultimamente surgiu um grande mercado. O Brasil começou a consumir bastante bacalhau e as empresas passaram a exportar para o Brasil. Portanto, isso deu um forte impulso em algumas empresas nacionais. No mercado nacional há uma quebra de consumo, mas é de 50 a 65 mil toneladas, o que é um número enorme. Aveiro e Ilhavo são as regiões com mais tradição nesta atividade. Na Gafanha de Nazaré situam-se várias empresas de transformação e comercialização de bacalhau, algumas das quais reconverteram os seus espaços e métodos de produção e reequiparam-se com novas tecnologias, o que lhes permitiu direcionar muito da sua produção para uma procura mais exigente e para a exportação, acrescentando mais valor ao produto. Modernas fábricas são o exemplo da evolução registada pela indústria nacional do setor. Rui Posto e Sousa é uma empresa que se dedica à transformação e ao comércio de bacalhau nas duas vertentes, na vertente salgada seca e na vertente demolhada congelada, que é uma atividade com mais valor acrescentado. Foi uma necessidade que a empresa sentiu de abordar o mercado de outra forma, de uma forma mais direta, com o objetivo de conquistar consumidores. Para dar resposta ao segmento de mercado do bacalhau demolhado ultracongelado, foi inaugurada em maio de 2007 uma sofisticada unidade industrial com uma capacidade de processamento de 6.250 toneladas por ano. Desde 2007 decidimos demolhar o bacalhau e então o que é que fazemos? Cortamos, calibramos, o produto é colocado em água fria, controlada por computador, é vidrado para o proteger das queimaduras por sublimação que acontecem nos frigoríficos, depois é embalado em inúmeras referências que vão desde os lombos até aquilo que denominamos de caldeirada, que são as tapas, que nem por isso deixam de ser um produto muito bom. Agora, destinam-se, por exemplo, a fazer um arroz de bacalhau, uma caldeirada de bacalhau, não é necessário que seja ao lombo. Mas tudo é vendido e tudo é valorizado. Por outro lado, também por força da pressão exercida sobre os preços, há alguns supermercados que praticam preços abaixo do preço de custo, uma empresa com a nossa dimensão teve necessidade de ir mais longe. E então o que fizemos? A empresa decidiu criar as suas próprias alternativas que passam por otimizar o processo industrial, adquirindo a matéria-prima na Noruega, em particular na região de Andenes, que fica bem acima do Círculo Polar Ártico, onde decidiu construir 2 fábricas. Portanto, percebemos que se não nos aproximássemos da origem e não fôssemos nós, com o nosso know-how, não conseguiríamos nunca ter uma qualidade estável.
Conseguiu-se assim eliminar intermediários e responder à tendência das cadeias de distribuição de irem abastecer-se diretamente à fonte. Na Noruega compramos o bacalhau diretamente aos navios de pesca, que por sua vez são selecionados em função das artes de captura, porque umas são mais penalizadoras do que outras para a qualidade. Nós privilegiamos aquela que nos pode fornecer quantidade e qualidade, que é a arte de cerco, desde que o cerco seja devidamente controlado. Esse produto é eviscerado por nós. O próprio conteúdo visceral dá-nos a indicação da qualidade desse bacalhau, porque a qualidade pode variar em função da alimentação e o conteúdo gástrico revela o que é que ele anda a comer. O bacalhau pode andar a comer desde camarão, passando por lulas, passando por arenque, passando por capelim. Em função desta diversidade nutricional, digamos assim, do bacalhau, ele assim apresenta características diferentes. E temos a possibilidade de nos desviar daquelas que não são interessantes para a qualidade final do produto. A aquisição de 50% da empresa norueguesa Andenes Fiskmotak, uma estação de recepção de peixe, bem como a construção em 2010 da unidade de escala e salga Andoya Fisheries, permite ao grupo controlar o bacalhau desde a saída da água até à mesa do consumidor. A Rui Costa tem uma marca de qualidade topo e tem uma marca de qualidade standard. E para a qualidade topo exige-se continuidade, nós comprometemos com o consumidor e para isso temos que controlar esse produto. Na Noruega é escalado por nós, ou seja, aberto com máquinas de última tecnologia, é salgado, é classificado previamente de acordo com as exigências do bacalhau demolhado, vem para Portugal, em Portugal é armazenado, sendo que o tempo médio de maturação é de 180 dias. Isto confere características gustativas muito acima da média, ao nível daquelas que encontrávamos no produto tradicional quando os nossos navios iam para o Canadá pescar e curavam o peixe a bordo, em sal, sem qualquer artifício. É um produto 100% natural, o que hoje em dia em pescado começa a ser extremamente difícil de encontrar. O bacalhau demolhado ultracongelado constitui um trunfo importante para aceder aos mercados externos. Mercados externos que não têm aquela tradição que nós temos. Na América do Sul e em particular no Brasil, temos a nossa própria estrutura, onde investimos qualquer coisa como 5 milhões de dólares. Temos também uma sucursal com frigoríficos no Rio de Janeiro, para além de São Paulo, e agora, mais recentemente, no Recife. Foi assim que nós otimizamos a cadeia de frio, portanto, temos uma forte presença e temos uma marca importante com prestígio, com notoriedade no Brasil. O bacalhau continua a ser 100% natural, o recurso é sustentável, é garantido. Os países que o têm, nomeadamente a Noruega, a Islândia e os Estados Unidos da América, são países que sustentam o seu recurso de forma extremamente rigorosa. Portanto, está para ficar. É um produto em que há controlo e nós tiramos o maior partido possível desse bem. Um bem alimentar com esta qualidade não deve ser desperdiçado, deve ser aproveitado ao máximo, extrair e acrescentar-lhe todo o valor possível, por forma a rentabilizar o nosso negócio e ter a capacidade de atingir outros mercados. Os produtores de bacalhau em Portugal têm muito mais capacidade para fazer um produto bom do que qualquer outro produtor mundial. Porque nós somos consumidores. Nós sabemos o que é que devemos fazer para que o bacalhau não seja tão bom, o que é que devemos definitivamente não fazer. Portanto, os consumidores devem confiar no bacalhau da indústria portuguesa, porque a indústria portuguesa em geral dá cartas nesta área. Até nos convidam a ostentar o escudo português nas embalagens porque isso vende. Isso significa que há uma diferença de qualidade perceptível em relação a outros produtos feitos noutros sítios. E é bom que os portugueses saibam isso. Nos cais, onde os navios de pesca longínqua aguardam por mais uma campanha, podemos ver uma relíquia do passado.
o Santa Maria Manuela, um lugre de 4 mastros recuperado pela Pascoal que dá aos interessados a oportunidade de navegar a bordo de um antigo bacalhoeiro com mais de 75 anos de história. A região de Aveiro, que concentra algumas das maiores empresas nacionais dos setores da pesca e da transformação do pescado, dispõe de um porto com excelentes condições. A região de Aveiro tem na pesca uma das suas áreas económicas mais tradicionais, muito por força de uma relação entre os valores da natureza que misturaram mar com ria e a ação do homem que percebeu que vivendo aqui tinha excelentes condições para desenvolver atividades económicas que, em primeiro lugar, respeitassem e retirassem valor do território que tinha na sua mão. E por isso, ainda hoje, o Porto de Aveiro é muito importante, é o único porto do país que mistura a sua atividade comercial com a componente artesanal, costeira e longínqua da pesca. As atividades na ria marcam também o caráter da cidade de Aveiro. Percorrendo os canais existentes na cidade, os moliceiros são, só por si, um forte motivo para uma visita e para evocar o tempo em que a apanha do moliço e o transporte do sal eram feitos nestas embarcações. Ilhavo é a capital da pesca longínqua da nossa região e do nosso país quando falamos da agregação da pesca à indústria do bacalhau, a essa grande referência gastronómica que é o bacalhau, e portanto a região de Aveiro tem esta boa herança e usa o seu presente para garantir presença no futuro, desde logo com a nossa Universidade de Aveiro, que se vem dedicando de forma crescente à investigação ligada ao mar, vai colocar em funcionamento um laboratório de ciências oceanográficas muito ligado à questão da biologia marinha, à biotecnologia, mas também cuidando sempre da relação com a história, em parceria com o Museu Marítimo de Ilhavo, que é o grande guardião das principais histórias da pesca da região de Aveiro. Mais do que uma grande história, a pesca do bacalhau tornou-se uma lenda que criou os seus lugares de memória. O Museu Marítimo de Ilhavo, detentor de um importante espólio relativo à pesca do bacalhau, e o seu polo, o navio Museu Santo André, antigo arrastão de pesca longínqua, são as principais referências dessas memórias na região. Mas são sobretudo as cores da ria e as atividades humanas que aí podemos observar que deixam ao visitante uma imagem impressiva de uma das mais deslumbrantes zonas do país.